Olá, hoje nós vamos falar daquele que é considerado pela crítica o maior escritor brasileiro de todos os tempos. A nossa literatura, ela vai começar, não uma literatura brasileira, como você sabe, mas uma literatura sobre o Brasil, lá em 1500 e até os nossos dias de hoje, ele ainda é considerado o principal expoente da nossa literatura. É um polígrafo. É aquele escritor que vai ter a excelência de ser um grande contista, considerado um dos melhores contistas do mundo, são mais de 200 contos, um grande poeta, um crítico literário, um cronista do seu tempo e um excelente prosador. De quem estamos falando? Do grande bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis. O presidente da Academia Brasileira de Letras, o perpétuo patrono da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, que teve uma vida um tanto quanto difícil na sua infância. Ele que vai perder a mãe bastante cedo, órfão de mãe, vai ter um pai humilde, um pintor de paredes, mas de uma forma autodidata ele vai crescer e vai se tornar essa pérola da nossa literatura, esse orgulho nacional. Machado de Assis, que vai se casar com Carolina Xavier Novaes, irmã de Faustino Xavier Novaes. Ele vai revolucionar a nossa literatura. Ele começará com aqueles romances de amadurecimento, Helena e Yaya Garcia, A Mão e a Luva, Ressurreição. Mas aquilo que hoje, de fato, vai nos interessar é a fase realista machadiana. Aquela obra que é considerada uma das 100 essenciais obras da literatura brasileira, segundo alguns críticos. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esta obra que vai ter grandes inovações, os capítulos curtos, a ironia mordaz, a ironia cáustica. Nesta obra nós vamos ter um narrador em primeira pessoa, Brás Cubas, que vai contar a sua vida. E para que você observe de forma bastante atenta, perceba nessa fantástica adaptação fílmica, ele, Brás Cubas, no personagem do grande ator que é Reginaldo Faria. Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim, por 2 motivos. Primeiro é que, como eu ressuscitei para ser o autor destas memórias, eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. A sepultura para mim foi outro berço. Segundo é que a história fica renovada e moderna. Moisés, que também contou sua morte na Bíblia, começou pelo nascimento e não pela morte. Aliás, essa é uma diferença radical entre minha história e a Bíblia. Fantástico. Esse Machado de Assis, realista, autor de Memórias Póstumas e Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba e Memorial de Aires, ele vai ter como um traço bastante forte o pessimismo. Mas o pessimismo machadiano é um pessimismo que chega a ser nihilista. O pessimismo é essa tendência a somente olharmos para o lado ruim de todas as coisas. E Machado, ele vai ter essa visão desencantada da vida, essa visão trágica da existência. Machado de Assis, um cético, um ateu, que quando estava no leito da morte, já nos seus últimos momentos, a sua secretária perguntou se era para ela chamar um padre, e ele disse não, seria hipocrisia, pois eu não acredito. Então, este Machado de Assis, irônico, da ironia corrosiva, esse Machado de Assis que vai nos mostrar um humorismo, aquele riso de canto de boca. Machado de Assis que vai em Dom Casmurro, que durante tantos anos ficou sendo aquele romance em que nós discutíamos uma suposta traição daquela que é Capitolina, que foi, durante tantos anos, Capitu, o grande mistério dessa fabulosa
narrativa. E hoje nós fazemos um outro olhar. Nós temos um outro ponto de vista. Porque esse narrador, Bento Santiago, perceba a importância do nome. Bento, o abençoado de Deus, filho de Dona Glória. Santiago, apesar do caráter santo, ele que vai para o seminário, ele tem Iago. Importante você lembrar que Iago, personagem de Shakespeare, que Machado de Assis lia bastante. Iago que vai instigar no Mouro, Otelo, o ciúme. O ciúme que é esse tempero da relação. E se você excede nesse tempero, você estraga a relação. Otelo que mata Desdêmona e depois, descobrindo a sua inocência, se mata. Então, nesta obra, a suposta traição ou não traição, ela não tem grande importância. E quem primeiro nos mostra isso, uma norte-americana chamada Helen Cadwell, que vai fazer um fantástico estudo chamado, em Dom Casmurro, The Brazilian's Othello. Aqui nós vamos ter Bento Santiago, aquele indivíduo arruinado, aquele advogado que vai tentar, através da sua escrita, ele que quer atar as duas pontas da existência e restaurar na velhice a adolescência. Ele quer tentar culpar aquela que foi a razão da sua existência, ele que se sente traído pela mulher, que é a representação simbólica da vida, e traído pelo seu melhor amigo, que se chama Ezequiel Escobar. Não é à toa que Bento e Capitu, homenageando o amigo Escobar, deu o nome do filho Ezequiel para mostrar o amor, o carinho que eles tinham por esse companheiro. Então, meus amigos, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos Brás, esse anti-herói, porque na galeria de personagens machadianos, você não tem o mocinho, a mocinha. Nós temos sim aquela crença que o ser humano, na sua essência, é interesseiro, é egoísta. Na sua essência, o ser humano é mau, porque o mundo foi criado para o mal. O homem foi criado para o mal. Então, por melhor que seja a sua ação, sempre Machado de Assis vai nos mostrar, você tem um interesse escuso. Observe bem esse trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, para você aprender melhor. Meu pai, logo que soube dos 11 contos, obrigou-me a fazer as malas e me levou a um navio que ia para Lisboa. No primeiro dia pensei em me matar. No segundo, em virar padre. No terceiro, em beber até cair. No quarto, pensei em escrever uma carta para Marcela. No quinto, comecei a pensar na Europa e no sexto, sonhava com as noites em Lisboa. Em 6 dias, Deus fez o mundo e eu refiz o meu. Não tem como você não tirar o chapéu para Machado de Assis. Além das características que nós falamos, é importante você perceber a conversa que Machado terá com o leitor, ou seja, que o narrador terá com o leitor. As digressões. Então, concluindo, você tem a ironia, o humorismo, o pessimismo, a metalinguagem, a conversa com o leitor, como traços marcantes dessa literatura machadiana. Machado, no final da sua vida, depois de ter perdido o grande amor, Carolina, em 1904, ele vai escrever a sua derradeira obra, Memorial de Aires, e se você fizer uma leitura atenta, você perceberá que nesse último livro, você pode concluir que no naufrágio das ilusões, nem tudo se acabou. Então, ler Machado não é concordar com o pessimismo machadiano. É você ter a crença que dias melhores virão e que o ser humano ele pode sim transformar esta sociedade para melhor.